Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e quem começou tendo um péssimo dia é a deputada federal Carla Zambelli. Se o dia dela tá péssimo, acho que para muitos de vocês o dia tá ótimo porque ela foi acordada pela Polícia Federal, batendo lá na sua casa, teve celulares, passaporte e também um HD apreendido. O hacker que invadiu o e-mail do Moraes e o sistema do CNJ, segundo consta, tem envolvimento dela nisso tudo, foi preso. Tudo na mesma operação que pode também incriminar Bolsonaro, já que esse hacker, junto com a Zambelli, se encontrou lá com o então presidente Bolsonaro antes mesmo das eleições, e ele diz que Bolsonaro perguntou se dava para, enfim, fraudar e invadir as urnas. Quero trazer detalhes. O próprio Bolsonaro já disse algo aos seus auxiliares, eu vou trazer para vocês sobre essa operação. Estão dizendo que estão irritados aí com Valdemar por conta de ter saído em defesa da Zambelli. E ela deu uma entrevista coletiva pouco antes de eu parar para gravar esse vídeo. Eu assisti na íntegra e vou resumir tudo para vocês. Tem muita coisa saindo, mas antes de falar, eu quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa like se gostar do vídeo. Se não gostar, faz parte, manda um dislike, comenta, compartilha, espalha o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. E estamos aí rumo aos 176 mil inscritos. E toda a ajuda é muito bem-vinda para a gente ultrapassar mais essa marca. Pessoal, então é o seguinte, eu vou deixar alguns links aqui no comentário. E um deles vai dizer que a Polícia Federal prendeu nesta quarta o hacker Walter Delgatti Neto, conhecido por ter dado origem à chamada Vaza Jato ao invadir telefones de autoridades envolvidas com a Operação Lava Jato. Na época, isso aqui ajudou bastante na própria soltura do Lula, já que, enfim, foram reveladas conversas do Moro com Deltan Dallagnol em grupos de Telegram, juiz combinando com o procurador, que é a parte que acusa, uma coisa realmente assim lamentável. Eu fiquei abismado, insisto nisso, é como que ficou por isso mesmo, né? Depois de tudo, esses cidadãos estavam aí, né? O Moro saiu do cargo de juiz para virar ministro, mas enfim, né? O que aconteceu lá atrás, né, culminou na soltura do Lula. Os processos foram anulados e tal, de outras pessoas também, mas o Moro Deltan ficou por isso mesmo. Deltan até se elegeu deputado, Moro se elegeu senador, e Deltan foi cassado, né, por uma outra questão que não tem a ver com esse vazamento. É inacreditável, né, que isso tenha, né, ficado por isso mesmo. E assim, eu já explico que o motivo da prisão de agora, né, não tem nada a ver com isso também do passado, é uma invasão ao sistema do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e também por ter acessado contas do ministro do STF, Alexandre de Moraes. E quando invadiram o CNJ, chegaram a colocar lá, né, o que eles chamam uma brincadeira, mas, né, cometeram um crime, em que o Moraes pedia sua própria prisão. Vou trazer detalhes aqui. A PF também cumpre mandados de busca e apreensão contra Carla Zambelli, deputada federal do PL de São Paulo, no apartamento e no gabinete. A operação foi autorizada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Oficialmente, a PF divulgou que há 5 mandados de busca e apreensão, 3 no DF, 2 em São Paulo, e um mandado de prisão preventiva, que é o de Walter Delgatti lá, né? Na ação, a PF tenta obter mais informações sobre a inserção de alvarás de soltura e mandados de prisão falsos no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Os documentos forjados incluíam um mandado de prisão falso contra o ministro do STF, Moraes. No ofício havia inclusive a frase "faz o L", um dos slogans da campanha eleitoral mais recente do presidente Lula. Abre aspas para o que diz o material da Polícia Federal. Os crimes apurados ocorreram entre os dias 4 e 6 de janeiro de 2023, quando teriam sido inseridos no sistema do CNJ e, possivelmente de outros tribunais do Brasil, 11 alvarás de soltura de indivíduos presos por motivos diversos e um mandado de prisão falso em desfavor do ministro do STF, Alexandre de Moraes. E o ministro da Justiça, Flávio Dino, comentou a operação em uma rede social dizendo: em prosseguimento às ações em defesa da Constituição e da ordem jurídica, a Polícia Federal está cumprindo mandados judiciais relativos a invasões ou tentativas de invasões de sistemas informatizados do Poder Judiciário da União no contexto dos ataques às instituições. A operação, né, de acordo com a operação aqui, a PF, né, os fatos investigados configuram em tese os crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. O Walter Delgatti Neto já foi preso aí,
né? Primeiro em 2019, por conta durante a operação Spoofing, aí, né? Depois ele acabou em 2020 a responder também pela invasão, aí já em liberdade usando tornozeleira eletrônica e sob algumas restrições, entre elas a proibição de usar a internet. Só que em junho deste ano, no entanto, ele foi preso novamente, né, por descumprir medidas judiciais. Ele afirmou à PF, vejam bem, que cuidava das redes sociais e do site de Zambelli, desrespeitando a condição para a liberdade provisória. Diante disso, então, ele foi preso e aí a justiça novamente autorizou a soltura dele em 10 de julho. E o hacker voltou a usar tornozeleira eletrônica e agora ele volta para a cadeia aí pela terceira vez. Aqui vai trazer, né, que a prisão anterior já preocupou o entorno de Bolsonaro, né, que temia e ainda teme um eventual acordo de delação premiada. O hacker já revelou ter sido levado por Zambelli para um encontro com Bolsonaro. Já saiu até fotos, né, dele descendo do carro lá, horário em que ele chegou no palácio, no horário em que ele saiu da residência oficial do então presidente Bolsonaro, isso em agosto de 2022, antes mesmo de iniciar, né, ou em meio ali à campanha. Na ocasião, segundo foi divulgado aqui, né, o alvo de um mandado de prisão preventiva nesta quarta, o hacker Walter Delgatti Neto, vejam bem, relatou à Polícia Federal que o ex-presidente Bolsonaro lhe perguntou se era possível invadir a urna eletrônica. Ah, William, perguntou isso aqui para quê? Só para curiosidade, né, de alguém que era especialista ou é especialista nesse tipo de invasão ou invasões, não sei se em urnas, mas enfim. Então, ou o Bolsonaro queria, né, saber disso para pedir algum serviço, né, nesse sentido. Vai saber, né? Foi divulgado pelo Metrópolis que, ao saber da operação, segundo auxiliares, Bolsonaro classificou Zambelli como inconsequente e tóxica. Aqui já está em curso o abandono da Zambelli. É o que eles fazem sempre, não é possível. E ela tá lá, vou falar daqui a pouco, né, dela dando uma coletiva de imprensa ali e tentando livrar o Bolsonaro o tempo todo. Esse povo não aprendeu. Enquanto eles tentam proteger o Bolsonaro não tá nem aí para eles. Tá pouco se lixando com aqueles que, enfim, né, compraram as brigas, foram presos, tipo Daniel Silveira. Deu lá o indulto, mas o indulto já foi revisto porque era inconstitucional. O Roberto Jefferson e outros mais, Sarah Winter e por aí vai. Poderia falar aqui uma centena de nomes aí, né, de bolsonaristas radicais, depois foram ficando pelo caminho, tchau. Tem que cada um se vire e arque, né, com as próprias consequências aí, e a Zambelli vai acontecer com ela. Enfim, já está acontecendo na verdade. Aqui vai trazer, inclusive, né, que além de achá-la inconsequente e tóxica, o ex-presidente também fez questão de ressaltar que não fala com a deputada há muito tempo, do tipo, opa, não quer saber de Zambelli não, deixa pra lá, não tem nada com isso mais, né? Mas quando ela levou o Delgatti a ele, aí, opa, era gente boa, traz aqui o Delgatti pra gente ver o que eu tenho pra falar. Aí agora que ela tá se encrencando, aí já isola como se ela fosse ali, né, tivesse uma doença contagiosa. Não quero, né, apesar que o Bolsonaro nem preocupa tanto que na pandemia vivia num mundo que parecia que não tinha pandemia, né, mas Deus, vocês me entendem. Agora não quer saber mais de estar perto da Zambelli. Apesar das inúmeras tentativas, diz aqui, de contato dela nos últimos meses. Ou seja, ela tenta contato e Bolsonaro fala, não quero saber de você, fica pra lá. E traz também aqui irritação com Valdemar. O entorno de Bolsonaro também demonstrou irritação com o fato de o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, ter saído em defesa de Zambelli. Na avaliação de auxiliares do ex-presidente, Valdemar demonstrou novamente não estar alinhado com Bolsonaro. E quando fala que auxiliares, é pessoas que estão certamente replicando o que ouviram de Jair. Então é assim, realmente o clima não está bom lá no PL. Zambelli deu entrevista coletiva pouco antes de eu parar para gravar este vídeo, eu assisti na íntegra. Ela fala lá, né, que sim, a PF chegou às 6 horas na sua casa, diz que foram apreendidos passaporte, 2 celulares e HD, ou seja, eles temem que ela fuja do Brasil, né, levaram o passaporte dela. Disse que conheceu Delgatti na saída de um hotel, trocaram mensagens, telefonemas, mas que ele preferia falar sempre pessoalmente, mudava constantemente de número. E ela confessou que pagou para ele ir a Brasília, já que ele disse para ela que não tinha condições de bancar a viagem. Na reunião, ele ofereceu serviços ao PL para uma espécie de auditoria das urnas entre os 2 turnos. Diz ela que fez sinal para o Valdemar, né, de não contratá-lo, mas ela reconhece que ele, enfim, se arrependeu do que ele fez no passado, de ter ajudado o Lula, de que ele é um profissional e não sei o que mais. Então ela deu umas afagadas ali para não, enfim, para ele não também resolver talvez falar o que ele sabe sobre ela e a atuação dela. Então ela não jogou ele aos leões, ela está tentando manter uma postura
né, com muito cuidado nesse momento. Aí depois ela diz que de fato Delgatti conheceu o Bolsonaro numa conversa privada e que Jair perguntou se as urnas eram confiáveis. E o Valdemar disse que nenhum equipamento tecnológico é, né, 100% confiável, negou que tenha falado com Bolsonaro, né, sobre o assunto, negou o envolvimento de Jair com Walter e que ele não pediu nada demais, apenas fez este questionamento. Confessa que pagou R$3.000 em novembro de um serviço, diz ela que subcontratado através dele, que foi um pedido de uma ligação das redes sociais com o site, o que, segundo ela disse que o próprio Walter Delgatti chegou a dizer, não conseguiu realizar. Negou ela que tenha tido participação na invasão ao sistema do CNJ, porque sabe, né, que ela disse que ela sabe que os problemas que seria brincar com o ministro do STF. Aí ela chega a citar o Daniel Silveira, que está preso, ou seja, ela teme sim, né, ir para a cadeia. E a Zambelli já gravou diversos vídeos, eu já fiz react de vários aqui, tentando causar algum tipo de sensibilização dos outros sobre sua possível cassação. E também, claro, ela teme prisão. No fundo, ela sabe que está enrolada e tenta se vitimizar, acusando o sistema de persegui-la. E todo aquele discurso já está meio cansado de ouvir de bolsonaristas. Porque assim, eles aprontam, se comprometem com a justiça e depois que a justiça vai atrás deles, vem com discurso de perseguidos, de pobres coitados. Enfim, o Bolsonaro é o exemplo máximo, né, de alguém que provocou o tempo todo. Na verdade, Bolsonaro, né, se a justiça nesse Brasil funcionasse, né, plenamente, ele teria sido cassado antes de virar presidente da República. O que esse cidadão fez enquanto deputado federal tinha que ter sido punido lá atrás. Não puniram e foi, né, virando isso aí que a gente viu. E agora, né, como presidente e também depois como ex-presidente, vai tensionando daqui e dali e tentando se fazer de vítima, de ser de um perseguido. Então ele é o exemplo máximo, acaba sendo seguido ali pelos seus apoiadores bolsonaristas que costumam ser implacáveis com os crimes dos outros. Nossa senhora, se for alguém de esquerda então, xingam, detonam, pedem prisão, punição severa. Mas quando é um deles, o pano está sempre pronto para dar aquela passada. E pior, acusam que, né, que eles estão sendo perseguidos porque querem combater o crime, né? Eles tentam inverter as posições. Então, vamos ver o que vai acontecer. Teve essa invasão do sistema do CNJ, é grave essa inserção de pedidos de soltura e também de prisão de um ministro do STF, grave também. E o Delgatti já está enrolado e resta saber se vão conseguir provar a participação de Zambelli nisso. Eu acredito que vai, porque o próprio Delgatti, eu acho que ele não tem, né, o que e por que esconder nada relacionado aí à deputada federal Carla Zambelli. Eu quero saber a opinião de vocês, né, estão, né, preocupados, né, de que isso termine em pizza também, de que não vá para frente, ou acham que dessa vez a casa da Zambelli vai cair? Deixa aqui embaixo, a opinião de vocês é sempre muito importante. Quem puder, compartilha esse vídeo, vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!